Vamos ter um tempo junto, bem gostoso. Nós nos convertemos sempre de novo e a cada dia a Ti. Jesus, nós dizemos que nós cremos em Ti. E de verdade, Jesus, nós cremos em Ti. Jesus, nós pertencemos a Ti. Jesus, obrigado. Obrigado que o Senhor nos dá sempre a oportunidade. E nós podemos a cada dia novamente nos converter a Ti e reafirmarmos até que a nossa alma encontre o descanso. Repousa, ó minha alma, repousa, porque estás tão agitada em mim, ó minha alma. Descansa no Senhor. Jesus, nós descansamos em Ti, nós cremos em Ti, nós pertencemos a Ti. Tu és a nossa razão de viver, cantar, andar, amar. Jesus, Tu és. Tu és. Jesus, nós Te amamos. Pai, nós Te amamos. Espírito Santo, nós Te amamos. E amamos quando o Senhor se manifesta no nosso meio. Muito obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. É uma mensagem que eu queria trazer, que eu quero trazer. É uma mensagem que tocou bastante o meu coração. Faz parte daquela conversa de Moisés e Deus, quando Moisés vê aquela sarça ardente. Moisés está no deserto, cuidando das ovelhas de Jetro, seu sogro, e daqui a pouco lá no Monte Horebe, no Monte de Deus, para onde ele levou as ovelhas, é interessante, né? Moisés leva as ovelhas para o Horebe, para o Monte de Deus, diz a palavra. É uma coisa que nós também devemos fazer, né? Quando estamos com outras pessoas, ovelhas do Senhor Jesus, nós sempre temos que estar levando essas pessoas para o monte de Deus, para o local onde Deus está, para a presença de Deus. E assim, Moisés, numa forma física, levou aquele rebanho de ovelhas para o Horebe, e de repente ele vê uma sarça, um arbusto, algo bem comum naquela região ali, queimando, em chamas, fogo, 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 fogo. E aquele arbusto não vira fuligem, não vira carvão, não vira nada. O arbusto continua de pé lá e o fogo queima, queima, queima. E Moisés diz: eu vou ver o que é essa estranha visão. E ele vai chegando perto ali, e a hora que ele chega a uma altura, daquela sarça ardente, daquele fogo, sai uma palavra dizendo: Moisés, Moisés, tira as tuas sandálias, porque o local onde você está é santo. E aí, temos adiante o texto, Êxodo capítulo 3, versículo 6. Deus começa uma conversa tremenda com Moisés ali, e ele se apresenta. Deus se apresenta. Ele diz: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Que forma interessante de Deus se apresentar. Por que Moisés deveria agora conhecer a Deus? Por que ele deveria saber com quem que ele está lidando ali? Quem é que está promovendo esse encontro para ele ali? Porque Deus quer se apresentar naquilo que as pessoas experimentam com Deus. Só dizer que, olha, Deus é bom, Deus vale a pena, né? Não, tem que crer em Deus, não, fé e pé na tábua, e vai por aí afora. Mas aí, o que é que se experimentou com Deus? Qual é a marca que Deus deixa numa vida? Por que é que Deus se apresenta
de uma forma como esta. Em vez de ele dizer, eu sou o Deus que criou os céus e terra, eu sou o Deus que, enfim, comanda todo o universo. Hoje mesmo mandei uma estrela brilhar mais forte ou menos forte, e assim por diante. Por que ele não se apresenta com os atributos dele mesmo? Mas ele se apresentou dizendo, eu sou o Deus do teu pai. E Moisés, quando escutou essa apresentação, ele sabia o que o pai dele havia experimentado com Deus. Ele sabia o que Abraão havia experimentado com Deus. Ele sabia o que Isaac e que Jacó experimentaram com Deus. Quando ele percebeu, esse é o Deus que está falando comigo, ele temeu. Ali ele temeu. E ele escondeu o rosto. E ele disse, ai. Esse Deus é muito poderoso. Esse Deus é muito forte. Esse Deus é tremendo. O que é que eles experimentaram? O que é que Arão experimentou, o pai de Moisés? O que é que ele experimentou com Deus? Diz o texto em Hebreus 11:23, ali fala do que Arão e Joquebede, os pais de Moisés, experimentaram com Deus. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, ou algumas versões dizem que era formoso. Estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Faraó tinha dado um decreto que de todos os meninos hebreus, os que nascessem, agora deveriam ser, os soldados estariam vasculhando ali toda a terra de Gósen, os bebês nascidos masculinos, joga no rio, morre, elimina, acaba. As mulheres, essas podem viver, mas os homens joga no rio. Os bebês do sexo masculino, matem todos. E agora nasce Moisés. E Hebreus diz que o menino era formoso. E eu fico pensando, digo, mas ora bolas, todos os pais acham que os seus bebês são formosos, né? Nasce tudo com cara de joelho. Todos eles são iguaizinhos. Mas é a cara do pai, né? Sei lá, né? Às vezes é assim, né? Nossa, né? Eu tinha um professor de canto e... Obrigado. Roberto Lai, pastor Roberto Lai. E ele era meu professor de canto. E um dia eu levei o Eugen, que é o meu filho mais velho, eu levei junto. E falei, Roberto, esse é o meu filho, né? Nossa, que bacana, olha, mas é a cara do pai, né? Bom, no entanto que tenha saúde, tudo bem, né? E às vezes é assim, né? Tendo saúde, desde que seja a cara do pai, desde que seja com cara de joelho. Mas o bebê era formoso. Na verdade, aqui a ênfase nesse formoso não é que o bebê era bonitinho como todos os bebês são. Esse formoso aqui, na verdade, é sobre a unção que Deus havia colocado sobre Moisés. Eles já tinham Miriam, já tinham Arão, e agora nasceu Moisés, mas eles perceberam que sobre essa criança havia algo incomum, conforme nós lemos. E em cima disto, e claro, com todo o instinto paterno, materno, que deve ter sido algo horrível, quando eles tiravam as crianças dos pais ali, então vem toda essa natureza paterna. Os pais de Moisés, pela fé, agora vem a parte espiritual, pela fé, não temeram. Eles creram em Deus e não tiveram medo, apesar de a maior nação do planeta na época, apesar de Faraó, o mandante, o Deus do Egito, ter dado um decreto
que não se podia ser revogado de jeito nenhum, e ai, 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 quem desobedece. Eles não temeram enfrentar o mundo todo, porque pela fé eles creram que tinha algo formoso ali, tinha algo incomum, e eles tinham que proteger. E eles protegeram aquela criança, até que então puseram Moisés num cesto, e Moisés acaba caindo na casa de Faraó. Mas Moisés sabe dessa história. Ele sabe, e quando Deus se apresenta, eu sou o Deus do teu pai, Moisés diz, este é um Deus que me dá coragem, que me dá força. Com este Deus eu não preciso temer nada. Com este Deus eu posso saltar muralhas. Esse é o Deus forte que enfrenta uma nação inteira e que não há força no mundo que possa ir contra ele. E meu pai, por ter tido fé neste Senhor, encontrou toda a coragem e não temeu enfrentar Faraó e lei, e seja lá o que tenha acontecido, o que tenham aprontado para cima deles ali. Pela fé, ele não temeu. E Deus foi adiante, ele diz, eu sou o Deus de Abraão. Puxa, Abraão é um personagem que nós amamos no Velho Testamento. Pai dos hebreus, começou por ali de novo, um povo escolhido que Deus pegou para si. E Abraão, com todas as histórias, e como eles não podiam ter filhos, e Deus vai prometendo e assim por diante. E Deus se apresenta para Moisés, dizendo, eu sou o Deus de Abraão. Vamos ver aí, Hebreus 11. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Moisés agora está sendo apresentado a um Deus que também põe à prova. Moisés está sendo apresentado a um Deus que coloca situações na nossa vida onde nós somos testados, onde a nossa fé é provada. Não para que Deus saiba se nós vamos aguentar o rojão ou não, porque Deus sabe todas as coisas, mas as provas, as situações que às vezes nós passamos, é para que nós saibamos quanto está, ou a quanto vai a nossa fé. Para que nós saibamos, eu estou crendo em Deus, eu creio em Deus suficientemente. Queridos, eu já tive que muitas vezes confessar e conversar isso com o Senhor Jesus direto e dizer, Senhor, o Senhor sabe que eu não creio em Ti. Eu não creio, a esse ponto eu estou com dificuldade. E muitas vezes eu tive que confessar isso para o meu amigo, falando direto com ele, o Senhor Jesus. E não é fácil você falar com o seu amigo e dizer, minha fé não está para tudo isso não. Minha fé não está dando para todas essas coisas aí. Eu quero ir junto, só por favor não pare. Eu não quero ficar no caminho. Mas, e aí eu gosto de um subterfúgio que está na palavra. Eu digo para o Senhor, só não te esqueças que eu sou pó. Só não te esqueças que eu sou pó. E é um texto bíblico, eu posso usar isso na minha conversa com o Senhor, não posso? Nós temos as nossas dificuldades, as nossas fraquezas. Nós somos de carne e osso. Nós temos uma alma.
Nós somos um espírito, e está vivo, porque nós cantamos agora mesmo, meu Jesus, eu creio em ti, e por isso eu passei a ter vida no meu espírito, e vida em abundância, e tudo aquilo que o Senhor me promete. Mas quantas vezes nós somos provados? E quantas vezes você já se preparou para as provas? Se isso me acontecer, eu quero ficar assim. Se isso vier sobre mim, eu quero reagir desse jeito. Alguém já se preparou para as provas assim? Eu já. Só que nunca deu certo. Porque cada vez que a prova vem de verdade, o Espírito Santo te leva no âmago da coisa, na verdade. Ele te leva numa situação que, apesar de você ter se preparado ou imaginado que você iria reagir assim ou assim, quando o Espírito Santo te leva para uma prova, é diferente do que você conseguiu imaginar. Porque ele te leva no centro ali, no olho do furacão. É para lá que você vai, e quando você vê, você está experimentando aquilo ali de verdade. E aí é tiro e grito e coisa pelas paredes, e aquilo vai para todo lado. E aí você só tem uma situação: agarrar-se firme com o Senhor Jesus e dizer: Senhor, entendeu? Não estou entendendo nada, mas eu creio em ti, eu quero ficar contigo, eu creio em ti, e sei lá para onde é que esse troço vai dar, mas que vai. E quando Deus se apresenta para Moisés e diz: eu sou o Deus de Abraão, Moisés sabe, esse é um Deus que põe à prova. Esse é um Deus que examina se nós somos verdadeiros ou se nós somos contaminados com o fermento dos fariseus. Tantas vezes eu chego de noite, ou eu saio ainda fora de noite e agradeço a Deus, e faz mais de 2 anos que eu tenho uma sensação de férias onde eu estou morando, né? E o Senhor, mas como é que pode? Eu continuo tendo essa sensação de estar em férias aqui, né? Mas Deus é um Deus maravilhoso. E lá nós podemos estar servindo as igrejas menonitas ali. Eu sou de berço menonita, cresci, meu avô era pastor, eu conheci o Senhor Jesus na igreja menonita, fui batizado, e depois o Senhor me levou para uma volta de 20 anos. E para que depois de 20 anos eu pudesse novamente estar no povo em que eu nasci. E eu estou servindo a eles lá, com muita alegria. Posso pregar nas igrejas, prego em alemão, prego em português. Estou com os jovens, com os adolescentes, a Betina está com os adolescentes ali. Sempre somos convidados, nós não estamos pastoreando nenhuma igreja, não estamos à frente de nenhuma igreja, mas estamos convidados para servir em todo lugar e estamos muito felizes ali. Mas a igreja menonita, claro, é uma igreja mais conservadora, e toda a sua expressão também é mais conservadora. E aí eu fico feliz de estar novamente aqui, onde eu aprendi tanta coisa com vocês todos, e as expressões de adoração e de louvor. Nós tivemos em Toronto em 95, e aquilo foi uma loucura, aquilo sim era uma loucura, né? As expressões de adoração, com o corpo todo chacoalhando, e gemidos e grunhidos, que a gente não entendia nada ali, e foi muito impactante. Mas todas as nossas expressões de adoração que nós temos em público, não, é o Espírito Santo que veio sobre mim, e é por isso que eu estou aqui sapateando e canelinha de fogo e assim por diante. Eu tenho isso em casa também. Quando eu estou sozinho, essas expressões de adoração
o Espírito Santo vindo sobre mim, onde eu estou fechado no meu aposento, elas brotam ali, elas nascem ali. É quando eu estou sozinho com o Senhor Jesus, com Deus, com o Espírito Santo. Só eu e Ele. É ali que brota essas expressões de adoração? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Que não seja o contrário, que elas brotem no público e no particular acabe não acontecendo isto. Eu espero que você tenha uma vida de intimidade com Deus, onde brote essa adoração e que você role no chão e dê risada e trema e bata a canela e faça não sei o quê, por intimidade com teu Pai, com teu Deus. Porque a Bíblia diz que se você no secreto tiver intimidade com Deus, Ele vai te levar a público. E as coisas que você só vive rotineiramente, se eu posso usar esse termo, né? Que é o meu dia a dia com Deus no secreto, isso eu vou fazer em público sem precisar fazer força. Confere isso. Moisés está com Deus e Deus está se apresentando, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, que leva na prova com verdade. A prova é de verdade. Abraão estava com o punho, com a faca, com o punho erguido, e ele iria baixar agora. Eu, quando eu leio esse texto, é a minha interpretação pessoal. Está escrito em 2 Pinóquio. Mas eu, quando leio esse texto, eu acho que o cérebro de Abraão já tinha dado ordem para o braço descer. Porque Deus levou até a última consequência, só não deixou Isaac morrer. Mas ele foi: Abraão, para! Agora eu sei que você não nega o teu único filho para mim. Segura, não mates o menino. Mas eu acho que ele tinha baixado, o cérebro já tinha enviado, estava a caminho a notícia para o músculo baixar. E ele parou, e aí tinha um bode, um cordeiro amarrado, um carneiro amarrado nos arbustos, e puderam sacrificar. E Moisés sabia que Deus havia experimentado, o que Abraão havia experimentado isso com Deus. E Deus diz: eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Deus continua se apresentando através das pessoas. Eu sou o Deus de Isaac. Você pode colocar Gênesis 26, 12 a 14. Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Isaac estava experimentando um Deus que supre com riqueza, com favor, com muito mantimento. Ele semeou uma terra e ele colheu 100 vezes aquilo que ele semeou. O produto dele foi enorme, a lucratividade desse trabalho foi enorme. Moisés sabia: aqui eu estou lidando com um Deus que traz provisão. Um Deus que traz provisão. De Isaac se fala pouco na palavra. Não tem tantas coisas assim que se fala, como se fala de Abraão, ou como se fala de Jacó, né? Jacó tem história para contar, porque o cara era malandro, né? Barbaridade, o homem era ligeiro. Mas Isaac, ele era tranquilo, ele era um homem da paz, ele era sossegado, ele cria em Deus e aguardava Deus agir. E aí parece que tem pouca história dele. Mas algumas coisas tremendas estão escritas de Isaac. Isaac semeou
E a lucratividade em tudo que ele colocava à mão, a prosperidade e o sucesso que Deus dava a ele, era uma marca enorme, uma marca tremenda na vida de Isaac. Casou com Rebeca. Rebeca não podia ter filhos. E orou insistentemente por sua esposa, diz a Bíblia. Isaac orou. Isaac tinha 40 anos quando ele viu a sua amada. Quando ele viu a sua bela. Já tratou de levá-la para casa. E o texto diz, e foi consolado da morte da sua mãe. Nunca entendi esse texto. Nem vou pregar sobre isso porque não sei nem o que quer dizer. Em todo caso, ele foi consolado da morte da sua mãe quando ele viu a noiva dele. Tá bom. Cada um tem a alegria que quer. Mas Isaac era um homem tremendo. Teve lá a sua prosperidade. Só que a sua esposa era estéril. Não podia ter filhos. Com 40 anos, ele casou. Orou. Insistentemente. E Rebeca concebeu e teve gêmeos. Coisa linda. Recebe também? A bênção em nome do Senhor Jesus. Só que daí o texto diz que Isaac era da idade de 60 anos quando lhe nasceram os filhos. Durante 20 anos o homem foi orando. Ele ficou marcando, ele ficou insistindo, ele ficou batendo. Quando a Bíblia diz insistentemente, não era por 2 dias. Aquilo foi 20 anos de oração e intercessão. E Deus se apresenta, eu sou o Deus de Isaac. Isaac abençoa os seus filhos quanto às coisas futuras. Agora sim, Gênesis 27, 28 e 29. Isaac abençoou os seus filhos quanto ao futuro deles. E Isaac orou e abençoou, dizendo que Deus lhe conceda. Isso ele fala para José. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e com muito vinho. Que as nações os sirvam e os povos se curvem diante de você, Deixa eu dar uma olhadinha aqui primeiro. Sim. Seja senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem e benditos sejam os que o abençoarem. Isaac abençoa agora a Jacó e a Esaú. E aí eu acho que eu dei uma trocada na história toda aí. Mas como vocês conhecem a Bíblia, muito bom. Alegro-me de estar no meio dos berianos aqui. Dos berianos. Isaac abençoou os seus 2 filhos. Era uma tramóia que Rebeca e Jacó tinham feito. Mas ele abençoou Jacó e trouxe toda essa bênção e falou, está falado. Já ele foi embora, Esaú chega na hora atrás e diz, Senhor, pai, aliás, está aqui a caça que o Senhor pediu e eu estou pronto para ser abençoado. Como assim? Quem é você? Eu sou Esaú, teu primogênito. Mas eu acabei de ser engabelado aqui. Eu abençoei a Jacó. Poxa vida, pai, então abençoa a mim também, porque esse troço de abençoar, na verdade, é só falar, não é? É só vai falando e está dando tudo certo, né? Isaac diz, não. Eu tinha uma bênção para dar. E eu já proferi a bênção. Eu já abençoei. E agora é Jacó que vai estar abençoado. Ah, pai, mas então tira alguma coisa da manga aí. O senhor é tão amigo de Deus. Alguma coisa sobrou para mim aí.
Aí leiam o que é que sobrou para Esaú. Eita vida. Você vai ser servo, vai ser não sei o quê, barlá, barlá, barlá. Né? Moisés estava experimentando Deus, se apresentando como eu sou o Deus de Isaac. Deus da provisão. Um Deus que podemos orar e falar com Ele, podemos interceder por nossa família. Mas um Deus também que abençoa. E um Deus sério. Um Deus que fala e que não volta atrás. Um Deus que não é homem para mentir. E nem filho de homem para se arrepender. E Deus disse, eu sou o Deus de Jacó. Agora sim, vamos lá para Gênesis 48, versículo 3 e 4. E Jacó disse a José, o Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã, e me abençoou e me disse, eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, e darei essa terra à tua semente depois de ti, em possessão perpétua. Deus me apareceu, me abençoou e diz que me transformaria em povos e nações. Jacó foi transformado num patriarca. Muitas nações saíram da semente de Jacó. Desde a promessa de Deus com Abraão. E agora Deus se apresenta, eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus do teu pai. Ninguém precisa temer. Eu sou o Deus de Abraão. Eu levo a coisa na verdade. Eu sou o Deus de Isaac. Eu trago provisão. Eu respondo intercessão. Eu abençoo e mantenho a minha palavra. Eu sou o Deus de Jacó. Eu transformo em patriarca, em nações, de uma pessoa só. Não temas, ó vermezinho de Jacó, tão pequeno povo, é o menorzinho de todos. Não tema, a promessa de Deus transformou em nações. E de todas aquelas nações ali, amoreus e jebuseus e não sei o que zeus, mais não sei o que lá, só sobrou os judeus. Só sobrou uma parcela do povo hebreu. Mas estão aí até hoje. Estão aí até hoje. Estão aí até hoje. E é o povo da promessa. Um povo que hoje está cegado para que nós experimentemos a graça. Mas eles são o povo escolhido. Quando a nossa quantia estiver cheia, diz Romanos 11, quando nós estivermos no número completo, aí os olhos deles serão abertos. Aí os olhos deles serão abertos. Mas a promessa que Deus fez a Jacó, até hoje, nós podemos ver. Nós podemos ver os cabelinhos encaracolados andando por aí. É a promessa que Deus fez a Jacó. Qual é a tua experiência com Deus? O que é que você vivencia com Deus? O que é que você e eu temos experimentado com Deus? Porque Deus quer se apresentar como o teu Deus para o teu filho. Deus quer se apresentar, falar com o teu filho e dizer, eu sou o Deus do teu pai. E o teu filho, a tua filha, vai perceber e vai temer, que nem Moisés temeu, dizendo, eu sei o que meus pais vivenciaram, experimentaram com Deus. Eu sei o que eles experimentaram. Qual é a marca de Deus na tua vida? O que é que Deus tem agido? De que maneira Deus tem agido? O que é que Deus tem colocado como forte na tua marca, na tua vida?
que é uma coisa marcante na sua vida. E que principalmente os da casa, né? Os mais próximos, os que te conhecem de verdade, saibam, esta é uma marca na vida do meu pai, na vida da minha mãe, na vida do meu esposo, na vida da minha esposa. Essa é uma marca. O que é que você tem experimentado com Deus? Meu pai, eu vou almoçar com ele agora, daqui a pouco. E já estou terminando, porque com certeza muitos de vocês também querem almoçar com o pai ainda, não é? Recebo também, né? O meu pai está com 88 anos. E ele já está tão... A saúde dele já está indo pro beleléu. Que vamos fazer, né? A única coisa que ele ainda não perdeu foi o bom humor. Ele se arrasta e vai, e aí ele faz toda a família dar risada ainda, e vai para a cama, e assim por diante. Meu pai é um homem maravilhoso. Sempre foi firme. No ano que eu reprovei na escola, o ano seguinte, eu experimentei um homem firme em casa. Não, nem piada ele ria. E se eu queria alguma coisa assim, puxa, tal lugar, você primeiro precisa estudar. E até que eu passasse de ano aqui de novo, quando eu trouxe o boletim aprovado, pronto, estava tudo em ordem. Mas ele levou na seriedade um ano inteiro. Ele não me castigou um ano inteiro. Ele só ficou sério comigo um ano inteiro. Mas um pai muito amoroso. Um pai que eu me lembro de ele me levar para viagem de negócios para São Paulo. Daí os dois entravam no ônibus e amanhecia lá em São Paulo. E eu ia junto para os clientes e tudo mais. E saía com uma sacolada de brindes, e lápis, e metro. E saía com todos aqueles brindes das empresas ali. Ou viajando num Fusca para Minas Gerais. Passando horas e horas na estrada. Só eu e meu pai. Viajando. E eu gostava daquilo demais. Por fim, agora na Alemanha, meu pai e minha mãe nos visitaram algumas vezes ali. E mesmo agora, já nesses 10 anos que estamos de volta da Alemanha, eu viajei com eles ali. E o que meu pai e eu curtíamos bastante na Alemanha era viajar. Naquelas autobahns ali, e eles, essa cidade aqui eu experimentei isso, naquela cidade eu fiz aquilo, naquilo ali aconteceu tal coisa. Viajar e gastar horas. E sabem, eu nunca tive dificuldade de encarar o Deus dos exércitos. O Deus que criou os céus, a terra, como meu pai. Esse é meu pai. Em minha mente muitas vezes vem uma visão. Deus, se ele tivesse um escritório, então seria aquele escritório enormão assim, com aquela mesa enorme, com seus mármores e madeiras, e dali ele está despachando todas as coisas, e eu estou no chão sentado, brincando com os meus carrinhos. Estou na sala do meu escritório do meu pai, eu estou lá bem tranquilo. Ele resolve as coisas do universo e eu estou brincando. Porque Deus é meu pai. Porque Deus é meu pai e Ele é teu pai, que te ama mais do que um senhor, do que um professor, do que um tutor, do que um mentor, do que um discipulador, ou de um homem que traz dor. Ele é teu pai que te ama. Deus não é bêbado. Deus não é mau caráter. Deus não joga sujo. Deus ama. Deus ama e Ele é teu pai. E Ele é teu pai como nem o meu pai terrestre, que é tão bom. Deus é muito acima, muito mais e muito além. Ele é o meu pai, Ele é o teu pai. E Ele cuida de você. E Ele se interessa por tudo na tua vida. Todas as coisas da tua vida são importantes para Ele. Qualquer vírgula na tua vida, qualquer ponto de exclamação,
qualquer interrogação, tudo é importante para Deus. Ele é teu Pai. Ele é teu Pai. E Ele quer viver com você. Ele quer se apresentar aos teus filhos com aquilo que Ele vivencia com você. E teus filhos possam dizer: ah, então eu sei, porque meu pai ou minha mãe, hoje estamos falando dos pais, porque o meu pai experimentou tal coisa com o Senhor, eu sei que Deus é fiel. Como é que começa tudo isso? Você quer ter uma marca de Deus na sua vida? Você quer que Deus possa se apresentar através, eu sou teu Deus, eu sou Deus daquele casal que lidera o teatro. Eu sou o Deus de fulano, de fulana, eu sou Deus, eu sou Deus. Você quer que Deus possa se apresentar? Queridos, o segredo é um coração entregue. Um coração entregue. Um coração entregue. A todos os crentes aqui, crentes velhos e barbudos já. Hoje é de novo um dia para você entregar o seu coração. As dúvidas, os questionamentos, ou aquilo que você quer de verdade. Isso aqui eu preciso, porque eu preciso, que estou lutando por isso. É dia de novamente entregar isso para o Senhor. Entrega o teu coração para o Senhor. Porque aí Ele vai vivenciar com você aquilo que Ele planejou para você vivenciar com Deus aquilo que Ele está planejando, aquilo que Ele quer, porque Ele quer se apresentar através da tua vida e da tua experiência com Deus para as gerações seguintes.